Olá, bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde ao canal Cláudio Chaves, né? Você que está chegando agora. E se você é uma pessoa que já conhece, né? Já participa aqui do canal Cláudio Chaves, né? Já está inscrita, já está inscrito, né? Curte aí e compartilha para que a gente possa alcançar mais pessoas e esse debate possa se ampliar, né? Porque esse é o nosso propósito, sempre estar discutindo aqui educação, política, atualidades. Eu estava aqui pensando, né? Como é interessante, né? E como algumas coisas, algumas respostas, elas vêm de forma um tanto automática para a gente, né? Como que os perfis, né, dos grupos, né, sociais e tal, vão se definindo, vão se delineando, né? E aí fiquei pensando, né, como é que surgem, né, coisas como, sei lá, iluministas, né, criacionistas, evolucionistas, capitalistas, socialistas, e né, fazendo esse exercício, né, a gente percebe o seguinte, né, que essas pessoas, esses grupos, né, eles se definem, né, conforme as pessoas, né, os teóricos, né, que trazem essas ideias, elaboram essas ideias, essas propostas, né? E daí a gente vai ter, por exemplo, né, os darwinistas ou evolucionistas, que são as pessoas que projetam, né, prospectam a sua visão de mundo baseado nas ideias, no pensamento, nos escritos, nas pesquisas de Charles Darwin. Quem é Charles Darwin? Né? É um cientista, um biólogo inglês, né, que depois de muitos estudos, muitas pesquisas, né, ele elabora uma teoria, né, que é a teoria da evolução. Até então, a teoria dominante, quase a única teoria, na verdade, né, era do criacionismo, né, a teoria da criação, de que o mundo foi criado por Deus e tal, nós conhecemos muito bem. Charles Darwin vem e disse, não, nós evoluímos, todas as espécies e tal, e aí surge então o darwinismo. A gente tem, por exemplo, o positivismo. Quem são os positivistas? Os positivistas são as pessoas que baseiam a sua vida, o seu comportamento, a sua visão de mundo no positivismo, que é a filosofia, que é um pensamento de Auguste Comte, né? Um filósofo francês, né? Aí do início da modernidade, que vai defender que a gente pode sim, né, atingir, alcançar algo transcendente, né, algo que vai além do material, além do físico, do palpável, né, do tangível. Mas Auguste Comte defende isso, que a gente consiga isso, mas através da razão. Daí ele vai, né, criar o que eles chamam de religião da humanidade, que seria, né, uma crença, né, numa espiritualidade, vamos dizer assim, mas uma espiritualidade a partir da razão, né? Seria, digamos assim, uma religião sem Deus, né? Onde, sei, a natureza, enfim, seria, né, a nossa própria razão, a própria divindade. Isso chama-se positivismo ou contismo, baseado, né? A gente vai para a educação, por exemplo, a gente vai ter aí o construtivismo. O que é construtivismo? O que são os construtivistas? São as pessoas que, os professores, pedagogos, educadoras, né, que baseiam a sua prática, né, pedagógica no construtivismo, nas ideias do suíço, né, um biólogo também, Jean Piaget, né? E em outros autores, autoras, como por exemplo a
pedagoga e psicóloga, né? Linguista, Emília Ferreiro, a argentina Emília Ferreiro. Então esse pessoal é chamado de construtivista. Seguem esses teóricos. E os marxistas? Bem, os marxistas, esses são bem mais conhecidos, né? Ultimamente tem estado muito, vamos dizer assim, na mídia, né? São as pessoas que baseiam, né, o seu pensamento, o seu comportamento, as suas lutas, né, nos escritos, nos estudos, né, do grande sociólogo, né, historiador, escritor, advogado, eu não sei se ele era advogado, mas escritor sim, né, grande teórico criador do chamado materialismo histórico, né, o alemão Karl Marx, juntamente com o seu parceiro, né, de luta, né, e de teoria também, Friedrich Engels, né, dois alemãos. Então, essas pessoas que se baseiam nesses escritos são os marxistas, né, ou materialistas, comunistas, né? E assim nós temos, por exemplo, os liberais, né, que são as pessoas que se baseiam nos estudos de Adam Smith, de Thomas Jefferson, de Margaret Thatcher, de Maynard, de Hayek, né, de quem mais? Milton Friedman, né? O Maynard, esqueci agora o nome dele, né? Parece-me que é Keynes, né? Uma coisa assim. E assim são outros teóricos, né? Então daí nós vamos ter, né? Os darwinistas, nós vamos ter estruturalistas, nós vamos ter marxistas, não é? E aí nós vamos ter, por exemplo, os freirianistas. Quem são os freirianistas? Né? Os freirianos são exatamente as pessoas que baseiam o seu pensamento, principalmente na área de educação, no grande filósofo, educador brasileiro, Paulo Freire. E quem é Paulo Freire? Paulo Freire é simplesmente um dos maiores pensadores do mundo, né? A maior referência do Brasil no exterior, né? É reconhecido no mundo inteiro, nos 5 continentes. Então, o brasileiro com o maior número, o maior título de doutores, de doutor, né? A maior quantidade de títulos de doutor, honoris causa. Né? Então, não tem nenhuma universidade, uma grande universidade no mundo que não estude Paulo Freire. Então, basicamente, é só isso. Né? E quem são os bolsonaristas? São as pessoas que baseiam a sua vida, a sua compreensão de mundo, né, em Jair Bolsonaro. E quem é Jair Bolsonaro? Qual foi a teoria que ele desenvolveu? Bem, aí melhor perguntar para os próprios seguidores dele, não é? É assim que a coisa funciona. Você pode curtir, pode discutir, mas não deixe de discutir.